Amigos, nessa tarde é motivo de muita alegria retornarmos mais em um sétimo dia para dar continuidade à mensagem de esclarecimento para a humanidade sobre vários assuntos pelos quais ainda é obscuro ao conhecimento de muitas pessoas. Como sempre me apresento como amigo de vocês, nessa tarde mais uma vez quero trazer um tema muito interessante que eu acredito não só pela fé, mas pelas minhas convicções, que aos que forem apreciar essa mensagem, com certeza absoluta, vão entender melhor o significado daqui para frente sobre o assunto que nós logo vamos abordar. O tema de hoje, que nós temos para apresentá-lo à voz, tem como título: em que devemos crer? Ressurreição ou reencarnação? A humanidade tem estado dividida em esses dois pontos de vista. Uns creem na ressurreição, outros creem na reencarnação. E você, crê em quê? E tem aqueles que dizem também assim: não, mas eu não creio em nada. Para mim está tudo importante. Nasceu, cresceu, morreu, para mim isso é importante. Não creio em nada. Temos que respeitar a fé do povo. Mas será que mesmo respeitando a fé do povo, será que eles não prestarão conta? Nasceram simplesmente para viver como os animais, uma trajetória de vida e depois morrer e não tem a prestar conta? Meu ponto de vista, eu acredito que não. Eu acredito que todos nascidos, de homem ou mulher, ou em vida ou em morte, prestarão conta. Uns em vida já estão prestando conta e outros continuarão prestando conta depois da ressurreição. Mas será que só existe uma ressurreição? Ou só existe uma reencarnação? Ou existe uma sucessão de reencarnação, de acordo com o parecer de muitos? Hoje nós temos um tema muito interessante, que eu acredito que todos nós vamos se interessar por este assunto. Vamos colocar a mente a examinar e questionar. É direito de todos nós questionar assuntos que nos traz atenção e que sejam do nosso particular interesse. Aqui, como diz, ressurreição, reencarnação. Agora tem mais ainda uma pergunta. As pessoas que ora estão morrendo, onde estão seus espíritos? Estão na Terra ou em outra dimensão? Há uma classe que diz assim: quando eu morrer eu vou direto para o céu. Fulano já está no céu, parente meu morreu, está no céu, está na glória. Isso será verdade? Permitamos que a luz da Escritura, para aqueles que acreditam, tenha uma clareza sobre isso, se eles estão no céu ou se não estão no céu e onde eles estão. Veja o seguinte, os textos que nós vamos ler nas Escrituras, está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 4 e 5. Começa com a narrativa dizendo: e então me disse, profetiza sobre esses ossos. O Espírito disse para o profeta: dizei-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Evavirri. Será que um osso pode ouvir a palavra? Ora, se estava ressequido pelo tempo, não tinha vida. E como é que o ser espiritual mandou ele falar com os ossos, profetizar sobre os ossos? É porque na ocasião em que ele ordenou que ele falasse com os ossos, todas as células daqueles ossos que estavam mortos passaram a ter vida. Você sabe que as células têm vida. Se tem vida, proveu de alguma fonte. E essa vida, em cada célula, elas são alimentadas pelo oxigênio. Nós, para respirarmos, precisamos de oxigênio. E é transformado em gás carbono, em que lançamos para fora. É sempre uma renovação. Oxigênio transformado em gás carbono. Então as células também, a partir dali, passaram a ter vida. Então estavam também absorvendo, recebendo o poder do oxigênio do ar. Agora, quando ele disse: dizei aos ossos, profetizei aos ossos, o que aconteceu a partir daquela situação? Vamos ver mais ainda a continuação. Ezequiel 4, verso 5. Vamos continuar lendo para analisarmos essa situação bem com mais clareza. Ezequiel capítulo 34,
Ezequiel 37, versículo 4 e o versículo 5. Para que melhor tenhamos uma compreensão da passagem da Escritura, quando ele afirma lá em Ezequiel 37, versículo 4. Está lá o Espírito ordenando para que ele possa narrar aos ossos o que deveria ser dito. Assim disse então Revavé, estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito. Mas veja o seguinte, se o Espírito entrar nos ossos, eram os ossos que ia passar a se mover e andar ossos, um esqueleto? Não. A ordem estava partindo do momento que o profeta recebia do Espírito para dizer que nele ia entrar o Espírito. Estava verbo do futuro que seria em um instante mais próximo daquele acontecimento. Mas vamos ler mais a sequência dos ensinamentos. Ele diz assim, no verso 6, e porei nervos sobre vós, sobre os ossos eponeiros, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito. Para que ele pudesse ter o Espírito, é necessário que viesse uma forma de estrutura física e humana, começando pelos ossos estando vivos, depois veio os tendões, depois veio a carne, depois vem a pele. Então, depois de formado, eu pergunto a vós, é uma alma vivente ou não era uma alma vivente? É claro que era uma alma vivente. Tudo estava vivo nele. Mas o que lhe faltava para agir? Era o fôlego de vida ou era o Espírito? O que faz a pessoa estar vivo? É o Espírito ou é o fôlego de vida? Se o Espírito, ele é abstrato, mas o fôlego de vida também é abstrato, que é um ar. Mas esse ar, que é o oxigênio que nós passamos, que nós respiramos, e que vai com que o coração seja bombeado por essa força e começa a irrigar o sangue para outras partes do corpo, para o cérebro, para os pulmões, etc. Então o que acontece? O ar que nós respiramos é uma coisa, é um elemento físico que nós não podemos pôr ele na mão e segurá-la, mas ele tem peso, o ar tem peso. Mas qual é o peso de um espírito? Nós não sabemos, nunca pegamos no espírito, mas o ar se pesa, mas o espírito tem forma. É tanto que o espírito tem forma, a forma dele é infantil, de uma criança ou de um adulto. E todos que já um dia passaram a testemunhar a aparição de espírito, ele não viu ele em tamanho pequeno, de um bebê. Eles viram sempre uma forma pela qual foi visualizado em forma adulta. Então, o espírito tem seu tamanho de acordo com o tamanho físico da pessoa. O espírito, ele é uma coisa, e o ar que respiramos é outra. O ar que respiramos é para manter a alma viva, já o espírito é para manter a capacidade da inteligência, da consciência e da definição daquilo que devemos efetuar em nossa vida. Sem o espírito não deixa de ser uma alma, porque os animais são alma vivente, porém não lhe tem o espírito, mas não deixam de existir. Só que o homem foi feito, além de alma em si, foi necessário o espírito para agir através da sua consciência. Agora veja o seguinte, se era só ossos, se não havia tendões, se não havia carne, então não havia o espírito ali. É tanto que ele afirma que ele ia dar o espírito a ele. Então o espírito de quem? De um outro ou dele mesmo? Mas é claro que seria o próprio espírito dele. Porque como é que eu reconheço a minha forma humana? Como vós reconhece a sua forma humana diante de um espelho? Não é pelo vosso espírito? Imagine um corpo, um humano com espírito que não é dele. Pense bem nisso aí, meus amigos. Quando você está diante do espelho, você começa a gostar da sua imagem, porque você cresceu vendo essa sua forma, crescendo cada instante. E quem viu essa forma? Foi sua carne ou foi seu espírito? Claro que seu espírito, através da janela da alma,
que é os nossos olhos. Então nós nos agradamos da nossa forma, porque é o nosso espírito. Imagine o espírito, como alguns afirmam, o espírito passando por uma sucessão de corpos. Então cada corpo ele vai sentir o espírito vendo um outro corpo para ele. Não, isso não é possível, meus amigos. E lembrai-vos de uma coisa muito interessante. Quando alguém morre adulto, o espírito dele também é adulto. Como é que ele vai regredir para ser uma criança? Um feto? Não, o espírito de um feto. Isso não tem fundamento para esse princípio ideológico. Então o que temos lá? Ele promete que vai dar o espírito lá em Ezequiel 37, verso 4. Agora, considerando essas afirmações, vamos ver a explicação da primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos 19 e 20. O que é que ele diz aqui? Pedro, capítulo 3, versículo 19, verso 20. Ele diz: no qual também fui pregar aos espíritos em prisão. Salvador estava dizendo que tinha que pregar os espíritos em prisão. Mas eu pergunto, pregar para espírito? E eu pergunto, que espírito? De humano ou da corte caída? Analise bem o que eu vou dizer agora. Pense bem. Se a afirmação está apontando para espírito caído, a oportunidade deles lhe foi concedida até a hora da morte de Salvador. Após a morte de Salvador, eles não tiveram mais oportunidade. A hora do arrependimento, de uma reconciliação com o autor da vida, seria até a hora da morte. Como aqui essa afirmação pode afirmar que ele foi pregar os espíritos em prisão? Se for a corte caída. Mas se for espírito dos humanos, se toda a nossa oportunidade agora, enquanto nós estamos vivos em sã consciência, pois diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Eu preciso crer agora ou depois que eu morrer e o meu espírito crer? Pense bem nessa afirmação. Então, essa afirmação não está correta. O Salvador não foi pregar espírito em prisão. Ele pode ter sido a se apresentar àqueles que outrora na fé viveram em santidade e espírito e guardando os mandamentos. E aqueles pelos quais anterior a outras épocas estiveram aqui esperando na profecia a sua vinda. Não viram, mas morreram na fé e na promessa que ele havia de vir. Então o Salvador foi notificar no seu espírito aqueles dos quais não alcançaram ele em vida. Então foi lá se apresentar, notificar, dizendo que era ele mesmo que estava se apresentando a ele. Ele foi se apresentar antes de morrer ou após a sua morte? Claro, ele teve que morrer para que seu espírito fosse. Aí eu pergunto uma coisa: esse espírito do Salvador ficou lá ou retornou à sua matéria humana? Para retornar, o que nós entendemos? Ele ressuscitou primeiro ou reencarnou? Fica a pensar o que eu estou falando. Para ver a ressurreição, é ressurgir aquele que de anteriormente já existia. Para reencarnar, tem que voltar a carne pela qual era dele mesmo. Então, Salvador não só reencarnou e em seguida ressuscitou. Entendeu? Nós, os humanos, todos passarão por essa experiência. Morreremos, mas há de cada um de nós reencarnar para ressuscitar. Apenas fizeram uma divisão: reencarnação para um lado, ressurreição para outro. Não, ressurreição está anexado à reencarnação. O primeiro ato é reencarnar, é o espírito voltar à sua carne de origem, para que possa ressurgir, aparecer. Não pode aparecer aquele que nunca existiu. Então, para ele aparecer, ele tem que ser recomposto a sua estrutura humana, a sua estrutura molecular, vir à forma. Agora, vamos ver uma narrativa que diz ainda no verso 20. Verso 20 ele diz assim: nos quais outro tempo foram desobedientes. Eu só quero ler só essa passagem, mas vocês podem ler o versículo todinho. Mas nos quais outro tempo foram desobedientes, quando na longevidade
do Rebavier, aguardava os dias de Noé. Olha, se eles morreram na desobediência, lembrai-vos disso, daqui está afirmando. Se aos que morreram na desobediência, a oportunidade é depois da morte para o espírito ou é antes deles morrer? E a escritura diz, a alma que pecar, essa morrerá. É o espírito que pecar ou a alma? O espírito está contido na alma, porque a alma come, o espírito não come. São nós humanos. Então eles morreram no pecado na alma. Então não, a oportunidade dele não existe mais para ele arrependimento ou o Salvador ir pregar para ele, para espírito não. O Salvador pregou para as almas vivas que esteve com ele. Então, mais uma afirmação, que aqui no versículo 20 ele está afirmando o quê? Os quais outro tempo foram desobedientes. Se eles foram desobedientes, então essa pregação dizer que foi pregar os espíritos em prisão é infundável, não é verdadeira, porque nossa oportunidade é hoje, como nós estamos no estado vivo, pronto para ouvir e para compreender, para aceitá-lo e para vivermos, né, em plena graça e obediência aos mandamentos. Agora, levando em conta mais uma afirmação agora de João capítulo 11, versículo 11. Vamos ver o que é capítulo 11, versículo 11 tem a nos dizer nessa tarde, a respeito do mesmo assunto. João capítulo 11, versículo 11, afirma assim: Assim falou, e depois disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Bom, amigos, em primeiro lugar é o seguinte: quando alguém está dormindo, não está morto. Não está morto, está dormindo. Quando está dormindo, tem sonho. Ele sonha na carne ou fora da carne? O sonho é a saída do espírito. Visualização das coisas no espaço físico, o espírito vê. E quando ele retorna à carne, ao corpo, retorna à alma dele, ele acorda e lembra do que viu no sonho. Então, está dormindo, não está morto. Quando o Salvador afirmou que Lázaro estava dormindo e ia acordá-lo, no momento que ele estava dormindo, ele estava vivo. O que faltava agora é despertá-lo daquele sono, para que ele pudesse subir da tumba. Agora, e antes dele dormir, o que tinha acontecido com ele? Estava morto. Quando ele morreu, estava morto. Quando ele disse, Lázaro está dormindo, vou despertá-lo do sono, no momento que ele afirma que ele estava dormindo, então todas as partículas das células de Lázaro, que já estava morto anteriormente, passaram a reviver. Passaram a reviver. Só lhe faltava a chegada do Salvador para ordenar que ele levantasse da tumba. Quando ele a chamou, o que ele estava dormindo na alma, ele acordou com a chegada do seu espírito. O seu espírito reencarna a carne para que ele possa ressuscitar. Então o que aconteceu? Quando ele chegou, ele acordou ele, porque ele havia recebido o espírito na carne. Ele havia reencarnado e agora faltava ali ressuscitar. Então existe reencarnação seguida de uma ressurreição. Não existe separação entre reencarnação ou ressurreição. A reencarnação é voltar à carne de origem e a ressurreição é levantar-se, é ressurgir, é aparecer aquele que já existe. Entendeu? Aí o que acontece? Os dois atos acontecerão na vida de todos os mortais. Mas veja ainda mais em seguida o verso 43 e o verso 44. O verso 43 e o versículo 44 do mesmo capítulo. Ele diz assim, ele afirma assim: tendo isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aí eu pergunto, nesta hora, o espírito estava contido nele ou estava só a alma ou o espírito estava na alma? Porque o espírito é a faculdade da consciência, da inteligência, do discernimento das coisas neste mundo. Então o espírito dele tinha retornado à carne e essa alma agora estava completa.
ela estava composta do seu espírito. Então agora, ele havia reencarnado antes para ressuscitar. Só pode ressuscitar depois que o espírito voltar à carne. Então, os dois elementos, reencarnação, ressurreição, estará sempre junto. Agora, ainda diz assim no verso 43 e o verso 44. Saiu aquele que estivera morto. Estivera morto. Então, se ele estava morto, agora estava morto? Estivera morto. E quando ele estava morto, as partículas celular dele das células dele estavam vivas ou estavam mortas? Estava apodrecida? Sim. Mas no momento que foi afirmado que ele dormia, todas as partículas da sua composição, da sua anatomia, passaram a viver. Aí célula viva, então agora tinha uma alma. Porque tinha nela agora o fôlego de vida, mas lhe faltava o espírito. Ele recebeu o espírito, tornou a reviver, quando foi disso que estava no sono. Quando ele acordou, o espírito estava nele e ele levantou-se. Quer dizer, reencarnação seguida de uma ressurreição. Mas veja mais dentro deste assunto. O Apocalipse 4, versículo 2, nós vamos ver uma narrativa do vidente da ilha de Pátmos. Isso é muito importante para vós. Apocalipse 4, versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito. Aí eu pergunto, ele foi arrebatado no corpo, na alma ou no espírito? Na visão dele, meus amigos, saiu dele o espírito. Essa faculdade da inteligência, da consciência, da definição. Naquela hora ficou sua alma do vidente viva, folegando, respirando, mas o seu espírito não estava lá. Estava comparado, podemos comparar que estava feito o sono. Quando nós estamos dormindo, nós compreendemos o que está em torno de nós? Não, estamos dormindo. Pois ele ficou lá como se estivesse dormindo. E seu espírito passou a apreciar a visão pela qual a narrativa afirma aqui, é o que nós vamos ler. Ele diz aqui: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Foi nos olhos da carne que ele viu, foi nos olhos do espírito? Nós temos a janela da alma, que é os nossos olhos. Mas quando estamos dormindo e quando nós sonhamos, é esses olhos que têm visões do sonho, ou é os olhos do espírito? Está bem claro mesmo. No sonho a gente define cores, lugares. É tanto que a gente descreve quando nós retornamos do sonho. Nós afirmamos, fui em tal lugar, vi isso, aquilo outro, descreve o ambiente em que ele viu. Então ele viu com os olhos da alma, que é essa matéria visível, apalpável, que come, que bebe, que respira. Não, ele viu com os olhos do espírito. Por isso o espírito não estava na alma. Amigos, eu quero que vocês pensem muito bem nessa mensagem. Espírito cada um de nós temos, e ele pode separar da nossa alma e retornar à nossa alma. Ele separando da nossa alma não quer dizer que nós estamos mortos. Estamos vivos, folegando, respirando. Não estamos agindo pela consciência. Mas quando retorna o espírito para a nossa alma, nós entramos em acordo com o estado dos acontecimentos que estamos diante dele, que é a vida do instante que nós estamos vendo. Nós vemos as cores, nós vemos objetos, vemos as pessoas, tomamos decisões, fazemos e efetuamos aquilo que queremos. Isso aí, o espírito está na alma. Mas quando estamos no sonho, a alma está em repouso, não está morta. Agora, quando a alma morre, a morte física, então sai-se o espírito
e sai-se o fôlego de vida, que é o que faz receber o oxigênio e faz mover os pulmões e que leva para o coração a pulsação do coração para movimentar a corrente sanguínea e irrigar todo o corpo. É só isso. Então o espírito não tem nada com fôlego de vida. Fôlego de vida é para a alma. O espírito também é para a alma, mas o espírito é separado. Por ocasião da ressurreição, eu pergunto a vós: vai estar uma alma sem o espírito ou a alma composta do espírito? Claro que a alma composta do espírito. Quando ele diz os termos, a alma que pecar morrerá, ele não está falando da segunda morte. Como ele não está falando da primeira morte, está falando da segunda morte. Porque todos têm afirmado que vai morrer essa morte física. Mas existe a morte do espírito. Mas vai morrer em estado do espírito? Não. Vai reencarnar, ressuscitar para morrer a alma com o espírito. Por isso que ele diz em certo lugar, não temer que ele pode matar a alma. É o ser humano que vai, atira no outro e mata. Mas temer é que ele pode matar a alma, corpo e espírito. Só o Criador pode exterminá-la, o espírito do homem, mas é na alma, é no seu corpo, é na sua capacidade, inteligência e consciência. Olha, na minha conclusão eu quero dizer para vocês, pense muito bem nessas afirmações. Analise com seus amigos. Procure buscar compreendê-la. Para que não possa estar afirmando continuamente: não, eu aceito a ressurreição. Não, eu aceito a reencarnação. Ressurreição é para aparecer o que já existe. Reencarnação é a volta do espírito à carne que anteriormente já estava lá. Mas noutros corpos, não. No corpo de sua referência, da qual ele viveu. Não em sucessão de corpos. Porque para isso eu vos pergunto: qual foi o espírito que reencarnou em Adão? Ele recebeu o espírito na forma já adulto, mas foi o Criador que deu. Ele não houve isso. Qual foi o espírito que reencarnou no Salvador? O próprio espírito dele. Então, nós temos um espírito que está dentro de nós. A capacidade da consciência, como eu estou falando agora, é o meu espírito que na minha carne, na minha alma está falando. Quando eu morrer, essa capacidade de conhecimento e inteligência, ela é separada da minha alma. E minha alma morrerá quando o fôlego de vida separar-se. Isso vai acontecer com todos. Não adianta alguém ter opinião crendo, não, mas foi cremado. Não tem. Olha, a cremação de corpos depois da morte não significou nada. Porque eu pergunto, as partículas da anatomia dessas pessoas que morreram, vão se recompor, porque está tudo dentro do planeta, não está fora do planeta, está dentro desse planeta. Muito obrigado, até outra oportunidade. Muito bem.